Sejam bem-vindos e hoje o tema é Deus ouve os nossos clamores. Deus ouve o clamor. Amém? A palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 14 a 21. Fica até o final do vídeo que eu creio que você vai ser abençoado pela palavra de hoje. Amém? O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e deu-lhe a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia que não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Agar, ela era uma serva de Sara, ela era egípcia. E quando Ismael tinha 13 anos de idade, Abraão se encontrou numa situação que ele tinha que mandar o filho dele embora dali, porque Sara não queria ali. E eu creio que quando Abraão foi fazer a vontade da esposa dele, o coração dele estava triste, mas ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida do filho dele, Ismael, que de Ismael viria uma grande nação, amém? Então ele entregou, como a palavra fala, o pão e um odre de água, que não é muito grande para duas pessoas que vão caminhar no deserto, mas ele estava confiante em Deus. E a palavra de Deus diz que Agar, ela como uma boa serva, ela ouviu, ela não intercedeu, ela não questionou, ela foi. Eu imagino aquela mulher com uma tristeza no coração, indo rumo ao deserto, sem nenhuma direção, porque a palavra de Deus diz que ela foi errante. Uma pessoa que foi errante, ela não tem um plano, ela não tem um projeto, ela não tem uma meta, ela foi assim, totalmente na cega. E quando chegou no momento que acabou a água do odre, ela colocou a criança, o menino, embaixo de uma árvore e ficou observando e chorou. Ela clamou a Deus, e foi quando o anjo do Senhor, Deus mandou o anjo do Senhor falar com ela, perguntava o que ela tinha, porque Deus, o nosso Deus, ia fazer daquele rapaz, daquele menino uma grande nação. Foi quando Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço, e ela se alegrou, foi lá, encheu o odre de água e deu para o filho, e creio que tomou também. Amados, quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, quando Deus ele tem uma história na nossa vida, ele vai cumprir, independente de onde nós estamos, porque naquele momento ela estava com o menino no deserto, numa área seca, numa área que não tinha muitas possibilidades, mas foi ali que o anjo do Senhor revelou para ela que do filho dela, aquele filho que tinha que sair debaixo da proteção do pai que ele conhecia desde criança, Abraão, Deus ia fazer dele uma grande nação, porque ele poderia não estar embaixo dos cuidados do pai dele, terrestre, mas ele estava embaixo do poder do Deus dele, do pai dele celestial. É o que tudo pode, é o que tudo faz acontecer. Então, naquele momento,
Eu creio que Agar, ela sentiu aquela certeza no coração que Ismael estaria sempre bem, porque Deus foi com Ismael. Deus cumpriu a promessa na vida de Ismael, assim como ele cumpre a promessa dele na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que confiam nele, que depositam sua fé nele, naqueles que não temem as oportunidades, os obstáculos do dia a dia, aqueles que a visão é firmada no Pai Celestial, no nosso Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. E quando nós ponhamos a nossa fé, a nossa credibilidade nesse Deus, tudo é possível, independente do tempo, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer quando é no tempo dele, quando é na hora dele, no segundo dele, ele faz acontecer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ele guarda os seus, ele é um Deus que ele provém no momento que quando nós pensamos que não há mais solução, mas basta um clamor de coração de verdade, humildade, e Deus ele provém, porque o nosso Deus ele é um Deus provedor, ele é um Deus que dá, basta você pedir com fé, sem dúvida no seu coração, que Deus faz abrir um poço, um maná de água, Deus vai prover, como ele proveu para aquele povo que estava com fome quando Jesus estava ali pregando. Jesus fez o milagre dos pães. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle até naquele momento que a gente fica sem muita esperança. Porque não há nada que não seja da vontade de Deus. Não há nada que ele não permita. E essa passagem de hoje, ela traz aquela certeza que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, nada vai impedir desse propósito acontecer. Esse propósito vai acontecer na nossa vida, independente do ano, do tempo, da idade que você tem, vai acontecer, porque a palavra de Deus diz e assim se cumpre. Se você tem uma profecia na sua vida, se alguém já te falou isso, por a palavra de Deus, confia, não te preocupe, não preocupe o teu coração quando acontecerá, porque no tempo de Deus vai acontecer. Eu creio que essa palavra veio hoje para nos dar certeza que o nosso Deus é um Deus que está no controle, mais ninguém, é Ele que está no controle, Ele que vai fazer acontecer, Ele que vai fazer surgir, Ele que vai fazer o milagre esperado, o momento certo, a oportunidade certa, ele vai prover, porque ele é sim um Deus provedor. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve as nossas orações. As nossas orações, elas estão no trono de Deus. Então, segura essa mensagem de hoje. Eu deixo essa mensagem para o seu coração, que você seja abençoado, para você meditar, e até a próxima com Eliane Leary. Se você gostou, curta esse canal, aperte no sininho. Se você não é inscrito, se inscreva ou apenas divulgue este vídeo que já vai estar ajudando este canal. Até a próxima, se Deus quiser.